Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para o quarto trimestre de 2021 para a classe de adultos, lições bíblicas da CPAD. Esta já é a nossa sexta lição. Vou deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist para você apenas apertar o play e ser abençoado. Esta lição vai ser ministrada em todas as igrejas que fazem uso deste conteúdo da Casa Publicadora no dia 7 de novembro de 2021. Lições comentadas pelo pastor teólogo, pastor Elienay Cabral. E o tema deste quarto trimestre, um tema muito importante, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E hoje vamos falar sobre o tema Paulo no poder do Espírito. Eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você. Após esta oração, vamos fazer todas as leituras que irão fundamentar nossa reflexão a partir deste momento. Aperte o cinto, feche seus olhos e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, por favor, e traga à nossa mente, ao nosso coração, entendimento deste assunto proposto para agora. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Peço a você que não saia sem que antes se inscreva neste portal bíblico, deixe o seu comentário, o seu like abençoado, ajude-nos a continuar a crescer nesta plataforma. E você que já faz parte dos mais de 700 inscritos, meu muito obrigado, e você continua tendo total liberdade para continuar a disseminar nosso conteúdo nas suas mídias sociais eclesiásticas, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Dito isto, vamos para o nosso texto áureo desta reflexão. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo 6. A verdade prática diz: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E a leitura bíblica proposta para esta lição, Atos capítulo 19, versículos 1 ao 7. E você pode pausar agora o seu vídeo e fazer toda esta leitura, porque ela é importante e vai fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Lições bíblicas preciosíssimas, e quem não ama falar a respeito do ministério, vida do apóstolo dos gentios, do apóstolo Paulo. Grandes lições, lições enriquecedoras falam ao nosso coração através da vida do apóstolo dos gentios. Temos aqui um objetivo geral proposto, que é justamente conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. E para cada um dos três pontos estudados, um objetivo distinto e específico também. E o primeiro busca expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. O segundo, identificar o argumento paulino sobre a plenitude do Espírito. E o terceiro, apresentar a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Então veja, movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus Cristo e provar que este Cristo é justamente o ressurreto, que este Cristo pregado agora é o Cristo ressurreto. Nesta lição, e por esta razão, esta lição é uma das lições centrais no meu modo de entender, e por isso nos requer muita atenção. Nós vamos ver como Paulo pregou então a Cristo neste poder do Espírito. Também vamos averiguar com os seus pormenores os argumentos sobre a plenitude do Espírito Santo, e também vamos ver a fonte da revelação do Espírito
em seu ministério. A força motriz do ministério de Paulo, sem sombra de dúvida, estava centrado na pessoa bendita do Espírito Santo. E confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo, então, foi um ministério marcado por poder do Espírito Santo. Ele mesmo diz em diversas ocasiões que não chegou com a sua mensagem com sublimidade de palavras, mas em demonstração de poder, que ele não pregava usando artifícios da oratória, usando argumentos de sabedoria humana, mas que a sua palavra justamente era revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então, por esta razão, esta lição se torna importantíssima e fundamental para a nossa vida cristã. Então vamos falar sobre esta característica de pregando a Cristo no poder do Espírito. Também vamos falar no segundo ponto do argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito e também a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos irmãos efésios. Aqui no primeiro ponto falaremos então agora sobre Paulo movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos dos Apóstolos mostra que, após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Na lição anterior, falamos sobre um possível lapso temporal que possa existir entre Atos capítulo 9, versículo 19 e Atos capítulo 9, versículo 20. E logo em seguida ele pregava Jesus, que este era o Filho de Deus nas sinagogas. Então aqui parece-me que há um lapso temporal, talvez nós podemos, sem nem um pouco de erro talvez, ou forçar uma barra, nós podemos inserir aqui dentro deste íntere, dentro deste lapso temporal, o tempo em que o apóstolo Paulo vai passar no deserto da Arábia, como ele nos narra aos irmãos Gálatas. Então, mais tarde, quando ele chegou agora a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Aquele que saiu de Jerusalém respirando ameaças contra a igreja de Cristo, agora está retornando para Jerusalém, pregando e falando ousadamente no nome de Jesus. Que coisa curiosa e interessantíssima está acontecendo aqui com este personagem, Saulo de Tarso. Era o poder do Espírito Santo que estava movendo de tal modo que ele agora, o apóstolo dos gentios, não tinha outra missão. E qual era a missão que Paulo entende agora e vai desenvolver todo o seu ministério a cumprir esta missão delegada pelo próprio Cristo? Aquele que aparecera a ele no caminho de Damasco era justamente pregar a Jesus e este crucificado, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus crucificado. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ou seja, a mensagem do apóstolo dos gentios não era uma mensagem antropocêntrica, onde o homem é o centro, mas a sua mensagem, que era regada de poder e demonstração do Espírito, era uma mensagem cristocêntrica. Cristo era, por certo, o centro. O caminho da pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo então retorna a Damasco e daí então vai para Jerusalém. Eu creio que aquele lapso temporal que exista, no meu modo de entender, em Atos capítulo 9, versículos 19 e 20, nós possamos perfeitamente encaixar este período de tempo que ele passa na Arábia, e quando ele retorna do deserto da Arábia, ele justamente retorna para Damasco. Então, não teve agora uma recepção calorosa quando ele agora tem a oportunidade de estar a Jerusalém, ou em Jerusalém, melhor dizendo. Não teve esta recepção calorosa
porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos que lá estavam, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso, um preconceito, eu diria, com a sua vida pregressa. Então veja, quando Saulo chega em Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Atos capítulo 9, 26. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja mãe em Jerusalém. E aqui é importante salientar, não há esta menção aqui no contexto desta lição, mas eu acho julgo extremamente importante salientar que esta ajuda que Paulo teve ali para que pudesse agora, de uma forma bem tímida, se aproximar um pouco dos cristãos em Jerusalém, principalmente dos apóstolos em Jerusalém, se dá por intermédio de Barnabé, o José cognominado Barnabé, filho da consolação, que foi muito importante no ministério de Paulo. Então, com alguma reserva, ele acaba por ser acolhido na igreja mãe e todos começam a ouvir o seu testemunho de como, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo ressurreto, e falava com ousadia. Ousadia, por sinal, é uma das características importantíssimas da pregação do apóstolo dos gentios. Paulo sempre tem esta característica, falava com propriedade, falava com conhecimento do que estava pregando e falava com ousadia e pregava então para os judeus, para os gregos. Entretanto, Paulo recebe uma orientação, uma revelação de que ele deveria sair de Jerusalém. Em Atos capítulo 22, versículos 17 e 18, ele diz: aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a respeito de mim, acerca de mim. E em Atos capítulo 9, versículo 30, ali o texto diz: sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e dali enviando este para Tarso. Então veja, os próprios irmãos ali na cidade de Jerusalém se ocuparam em levá-lo ao porto de Cesareia e dali enviá-lo para Tarso, na Sicília, na Cilícia, pois sabiam que procuravam matá-lo. Então, esta é uma característica interessante. O perseguidor que volta para a Jerusalém e com certeza não é bem recebido e ele precisa urgentemente sair daquele ambiente para que não viesse a padecer. Então, Paulo e as duas viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas estava acompanhado e assistido de perto por Barnabé, os irmãos que estavam ali na igreja em Antioquia da Síria, onde os irmãos primeiramente foram chamados de cristãos, estavam em uma reunião de oração, uma reunião abençoada de busca a Deus, quando o Espírito Santo então comissiona Paulo e Barnabé para uma grande missão. E Barnabé foi tão importante no ministério de Paulo, e este é o seu primeiro companheiro em suas viagens missionárias, e ele era um conselheiro competente, alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Os dois, então, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares ao longo das suas viagens e desta específica primeira viagem missionária, fazendo discípulos, visitando cidades, e estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram para Antioquia, e Antioquia é a base de onde dali eles iriam partir para a sua segunda viagem missionária. E é importante notar que nessa segunda viagem há um pequeno desacordo entre Paulo e Barnabé em relação a João Marcos, e estes optam para que cada um agora partam em uma viagem distinta, quando Barnabé e João Marcos irão partir para o Chipre
E agora o companheiro de Paulo nesta segunda viagem é Silas, e logo após Timóteo também vai estar chegando nesta comitiva missionária. O fato é que a obra de Deus não perdeu definitivamente em nada, pelo contrário, a região de Chipre, por certo, fora discipulada, fora alcançada, quando Paulo também estava alcançando outras regiões. Isso é muito importante frisar. Nesta viagem, por exemplo, eles passam por Troade, por Listra, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e por fim em Éfeso. Esta que é a segunda viagem missionária. Paulo aqui está com Silas, com Timóteo e outros companheiros de viagens. E em todas essas viagens o Espírito Santo movia, eram digamos assim, censurados pelo Espírito Santo, que tinha algo melhor e uma direção mais dinâmica para que ele pudesse ir. E Paulo, em todas essas ocasiões, sempre cedeu à vontade do Espírito Santo, porque ele entendia que quem faz a obra não era ele, Paulo, mas o Espírito Santo era quem de fato agia. Ele era apenas um instrumento. Quando o homem entende que é só um instrumento, ele para de querer fazer aquilo que ele simplesmente deseja ou para onde aponta o seu nariz, e ele começa a obedecer de fato àquele que de fato faz, aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, do Espírito Santo, da verdade que está agindo na nossa vida. Este mesmo Espírito agia na vida de Paulo, e Paulo se submeteu sem reserva alguma. O segundo ponto, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Paulo vai nos trazer clareza agora a este ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre ele, Paulo e Barnabé, como citei, o jovem Timóteo e Silas passam então a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo volta então a Éfeso, depara-se com um grupo de discípulos que seguiam Apolo e foram batizados no batismo de João Batista, que é o batismo para arrependimento. Esses discípulos ouviram falar de Jesus Cristo com toda certeza, mas não conheciam agora esta doutrina, que é justamente a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido e crido em quem? Eles haviam crido em Cristo. A sua fé estava pautada em Cristo. Não havia nada de errado com a pregação de Apolo e com o batismo de João Batista, mas nada sabiam a respeito da experiência do Pentecostes. E o que Paulo vai fazer? Paulo vai julgar necessário falar-lhes sobre a dotação extraordinária que o Espírito Santo traz. E por esta razão, a plenitude do Espírito nos ministérios atuais é tão importante, por causa desta dotação sobrenatural que o Espírito Santo concede. Então Paulo percebeu que, a despeito deles terem crido nas Escrituras, crido em Cristo, o Cristo revelado na palavra, eles não haviam recebido este poder, esta dotação do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor Jesus. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Esta é uma informação muito importante. Para recebermos o Espírito Santo, é necessário que creiamos, e que tenhamos esta convicção. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como o seu Senhor e Salvador. Embora eu acho muito interessante salientar que existem dentro de nossas igrejas, de dentro da Assembleia de Deus como um todo, uma grande quantidade de pessoas que não falam em línguas e são tidas como aqueles que não receberam o Espírito Santo de Deus, o que, na minha modesta opinião, pode ser um grave erro, Colocar este peso sobre as pessoas, ignorar e não chamar ao ministério algumas pessoas que são extremamente capacitadas, nitidamente possuem o dom do Espírito para o ensino,
para a pregação da palavra, mas meramente porque não falam em línguas estranhas, são privadas de exercer o seu ministério, né? Essa é uma opinião particular e eu acho que é importante nós abrirmos os olhos para esta questão. Então, quando nós recebemos ao Senhor, nós também estamos aptos agora a viver esta experiência que vai além da experiência da conversão, né? E que o Senhor concede a mim e a você, sim, né? O que chamamos de batismo no Espírito Santo. E o Senhor pode e continua a batizar. Talvez o foco das igrejas atuais, talvez o foco da nossa geração não seja aquele foco da igreja de alguns anos atrás, de 10, 20 anos atrás, que a mensagem era que Jesus salva, que ele cura, que ele liberta, que batiza no Espírito Santo e leva o homem para o céu. Talvez este evangelho coaching que tem dominado as tribunas de muitas igrejas ao longo dos últimos anos tenha privado a igreja de receber esta dotação sobrenatural que o Espírito Santo concede. É algo que nós imediatamente, urgentemente precisamos avaliar. Então, Paulo cuida para esclarecer a respeito do ministério de Apolo, da mensagem de Apolo, e isso é muito interessante. Quem era Apolo? A Bíblia nos fala muito pouco a respeito deste personagem, que era um judeu de Alexandria, uma cidade egípcia de cultura e de elevada cultura, diga-se de passagem. Certamente, Apolo teve uma boa formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava como um pregador eloquente. Essas são as características que a própria palavra de Deus nos dá a respeito de Apolo. Torna-se, podemos dizer assim, um discípulo de João Batista à distância e crê na mensagem de João Batista, uma mensagem que é poderosa também, uma mensagem que vai produzir. Haviam pessoas que estavam recebendo esta palavra e sendo batizadas do batismo de João. Então, Apolo torna-se este grande pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda, segundo o escritor desta lição, o comentarista desta lição, o poder do Espírito Santo de Deus. Aqui, mais uma vez, entra em cena o conceito particular ou o geral sobre o que é experimentar o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais ouviam a sua mensagem, eram batizados por ele. Será que esta mensagem que surtiu tanto efeito em Éfeso não era uma mensagem cheia do Espírito Santo de Deus? Será que era uma palavra apenas de convencimento ou pela sua eloquência as pessoas acabavam cedendo e professando esta fé no Cristo apresentado nas Escrituras? É uma pergunta que precisa ser feita. Então, a mensagem de Apolo era excelente. Ele precisava, então, segundo o contexto aqui apresentado, de uma visão mais clara quanto à atuação do Espírito Santo, que tornaria, então, eu posso entender assim, e melhor dizendo, eu entendo assim, segundo o nosso comentarista, este Espírito, então, tornaria a sua mensagem mais impactante, mais atraente, mais envolvente. Talvez tenha sido esta a intenção do nosso comentarista. Quando Paulo envia Priscila e Áquila até Éfeso, nós vamos perceber claramente que o intuito aqui era justamente para trazer este ensinamento, vamos dizer assim, este ensinamento, orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo, trazer a memória dele ou fazer saber dos acontecimentos que aconteceram no dia de Pentecostes, e antes que o próprio apóstolo Paulo chegasse a Éfeso, este Apolo havia ido para Corinto. O terceiro ponto, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Visto que Paulo era um erudito, e não há dúvida alguma, Paulo era um grande erudito na palavra de Deus, um conhecedor, se destacava no judaísmo, ele se sobressaía, era um doutor da lei e se torna um doutor da graça, não há dúvida, diante de tanto tempo que ele estava em uma experiência gloriosa e sobrenatural com Cristo ressurreto. Então veja, a primeira fase do conhecimento acerca da divindade era justamente a revelação
do cânon do Antigo Testamento, porque ali o Senhor está também se revelando. A sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto os demais judeus. E é interessante, quando falamos desse monoteísmo judaico, pautado em Deuteronômio 6,4, que diz: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Então há aqui uma ideia de uma ideia monoteísta que ela precisa ser avaliada em um contexto diferente do nosso modo de ver a ideia monoteísta. O judeu é um monoteísta absolutista, enquanto nós vemos a nossa ideia de Deus, também somos monoteístas, mas cremos que o Senhor, este Deus poderoso, coexiste ou subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, diferentemente da mentalidade judaica sobre o assunto. Isso é, por certo, uma loucura e não é compreendido por eles em hipótese alguma. Então a doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente agora a pessoa do Espírito Santo, estava presente, e nós agora conseguimos, observando a palavra, conseguimos ver que o Espírito Santo estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva, não de forma direta, objetiva, embora não haja na Bíblia Sagrada, é importante a gente frisar isso, não há em toda a Bíblia Sagrada essa expressão, esta palavra, grafia, trindade, mas o conceito está estabelecido, e eu diria muito bem estabelecido, e quando nós conseguimos observar os textos dentro de todo o seu contexto, a visão passa a ser bem clara a respeito do assunto. Então, o Pentecostes como forma de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era justamente a experiência vivida pelos apóstolos, onde? Justamente no Pentecostes. Lá em Atos capítulo 2, nós lemos que de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, enche toda aquela casa em que eles estavam ali assentados, e começam a ser vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Esta é a informação mais importante, esta é a informação mais relevante, eu diria, desta confirmação, deste derramar do Espírito Santo, que é justamente ser cheios do Espírito Santo. E muitos se apegam a outros detalhes aqui inseridos, que são importantes também, mas o mais importante, no meu modo de entender, é esta expressão, que todos foram cheios do Espírito Santo, e então logo começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo concedia como o dom que o Espírito Santo concede e distribui como quer. Aqui o Espírito Santo, mais uma vez, está distribuindo e concedendo para que falassem. E aqui há um propósito distinto, específico, que está em voga aqui em Atos 2, que talvez não está em voga nos dias atuais. Isso precisa ser avaliado quando nós começamos a nos julgar superiores a um irmão ou outro pelo simples fato de falar em línguas ou não. A pergunta é: somos cheios do Espírito Santo? Temos esta característica, somos cheios do Espírito Santo? E quando somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a produzir aquilo que o Espírito Santo produz. Ah, pastor, mas você está fazendo confusão entre dom e fruto. Não, eu não estou fazendo confusão entre dom e fruto. Eu estou dizendo que se somos cheios, porque em Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Se sou cheio do Espírito Santo como uma característica de quem recebeu esta experiência, além da experiência da conversão, se sou cheio do Espírito Santo, eu devo evidenciar que sou cheio do Espírito Santo. E me perdoe, eu não posso avaliar alguém como cheio do Espírito Santo só porque estão falando em línguas, porque estão correndo dentro dos templos e pulando e batendo palma e girando e rodopiando. Não! Se eu fizer dessa forma, a minha mentalidade a respeito de dom e demonstração do Espírito Santo está totalmente errada, avariada.
Mas como eu avalio alguém que de fato é cheio do Espírito Santo? Ora, vendo aquilo que esta árvore produz, o fruto que esta árvore produz, porque é pelo fruto que nós conhecemos a árvore e logo se evidenciamos aquilo que o Espírito Santo produz, esta é uma comprovação. No meu modo de entender, esta é a maior comprovação de que alguém é cheio do Espírito Santo ou não. Então fica a dica e abra sua mente antes de você vir me repreender aqui nos comentários. Eu respeito a opinião que possa ser contrária à minha opinião, mas permita avaliar o assunto à luz desta proposta aqui apresentada. Então veja, esta é uma característica. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para que a nossa mensagem possa transmitir aquilo que o Espírito Santo deseja transmitir, para que o Espírito Santo possa falar aquilo que ele deseja falar. Então Paulo vai ensinar aos irmãos efésios sobre o Espírito Santo, e isso é muito importante. Quando há um ensino claro sobre a pessoa do Espírito Santo, Paulo não vai desfazer a mensagem de Apolo, não vai desfazer a mensagem de João Batista, pelo contrário, ele vai endossar a mensagem de Apolo, ele vai endossar a mensagem de João Batista, né? E veja, vai ir além, vai mostrar que o Espírito Santo pode, sabe o quê? Otimizar tudo aquilo que já está sendo feito. A mensagem é boa, o Espírito Santo vai otimizar, vai torná-la ainda superior, mais forte, mais poderosa. Ou seja, o Espírito Santo vem justamente tornar melhor aquilo que já era bom. A mensagem de Apolo era excelente, a mensagem de João Batista também excelente, e o Espírito Santo vem endossar esta palavra e torná-la ainda mais poderosa, ainda mais eficaz. E aqueles que receberam esta mensagem, algumas pessoas, eram aproximadamente 12 pessoas, começaram a falar em línguas, receberam esta dotação, porque a chuva abundante do Espírito Santo de Deus havia sido derramada, tal como fora derramada no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no dia que conhecemos como Pentecostes. Inicia-se então um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios justamente a anunciarem Jesus como Salvador, e a igreja começou a crescer, e ela cresce sobremaneira quando há esta atuação do Espírito Santo de Deus, né? É necessário que conhecemos sobre o Espírito Santo de Deus. Os irmãos efésios nem ainda haviam ouvido falar a respeito deste Cristo, não haviam tido ainda a experiência de ouvir falar deste Espírito Santo, deste derramar do seu Espírito. E esta mensagem foi impactante, e eu tenho certeza que tornou os cultos ali em Éfeso um pouco mais animados e fervorosos. É isso que o Espírito Santo faz, porque no poder do Espírito Santo, Paulo, além de realizar curas, milagres no nome de Jesus, levou a igreja também em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. E é este exemplo, à luz deste exemplo, precisamos resgatar o quê? A simplicidade, meu filho. Resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Simplicidade. Hoje as pessoas estão glamourizando tudo, né? As prioridades no contexto de igreja são outras. Veja, o Evangelho é simples e nós devemos pregar com simplicidade, com humildade esta palavra, porque eu tenho certeza que o efeito será muito superior ao efeito que temos tido nos dias de hoje. Você ficou até aqui? Muito obrigado, obrigado pela sua paciência, pelo seu carinho. Se você discordou de alguma coisa, né, eu peço que você possa comentar também o seu ponto de vista aqui também. Me deixe saber e nós vamos crescendo em conhecimento, esclarecendo e sendo esclarecidos, e o nome de Deus assim é glorificado. Eu rogo ao Senhor Espírito Santo que visite-nos mais uma vez e aplique esta palavra que não é minha. Aplica a tua palavra aos corações de cada um que acender este conteúdo. É que humildemente peço, no nome santo de Jesus. Não saia assim antes de se inscrever. Deixe o seu like, o seu comentário, e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.